Fala, torcedor vascaíno, Guilherme do Grupo Rão. Eu tenho uma excelente notícia para você. Para mim, meu coraçãozinho vascaíno. O Grupo Rão agora é um parceiro oficial da Atenção Vascaínos. Estaremos junto com vocês, com o Flávio, com o time, fazendo parte dessa família, trazendo as melhores notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e também oferecendo para vocês os benefícios que só a Atenção Vascaínos vai poder entregar para vocês. A gente começa com o Vasco e vamos estender isso para os outros clubes cariocas. Claro, também é o nosso papel, mas é com muito orgulho que eu apresento para vocês aqui essa condição única dentro do Atenção Vascaínos. Então, você que é a audiência do programa, você vai ter um benefício exclusivo para você, vascaíno. Então vamos começar essa nova jornada, tudo de bom para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, para a Atenção Vascaínos, para o Grupo Rão e vamos com tudo! Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com domínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nesse sabadão maravilhoso de sol aqui no Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2026. Esperando que você tenha tido um ótimo sábado e também desejando a você um maravilhoso domingo. Estamos aqui trazendo as informações do Vasco na primeira semana de preparação do time cruzmaltino, que terminou o ano frustrando o seu torcedor, mas dando ali uma esperança de, quem sabe, um Vasco voltando a competir e disputando títulos nessa temporada. Os estaduais começam na semana que vem, esse é o último final de semana sem jogo. O Campeonato Brasileiro, as competições nacionais começam no final desse mês e a partir de abril começam as competições sul-americanas em que o Vasco estará envolvido. Nós vamos trazer informações da preparação do time, daquilo que o técnico Fernando Diniz já está armando para os primeiros jogos. Tem muita coisa para acontecer, definição, jogadores que ele precisa ver, recuperar. Será que podem pintar reforços inesperados? E também a movimentação da direção do Vasco. Tem muito jogador saindo, mas também tem gente chegando. A direção se movimenta. Vamos falar de Alan Saldívia, que ontem chegou ao Rio, e a gente vai ouvi-lo aqui no canal Atenção Vascaínos. E também muitos assuntos ligados a bastidor. A gente vai falar da questão da SAF do Vasco, que sempre tem assunto. Está muito próximo ou não do Vasco resolver esse tema. Eu conto muito com a sua audiência, conto muito com o seu like aqui embaixo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal Atenção Vascaínos, pegue o link desse vídeo, compartilhe para geral, para todos os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avisa pra galera que o AV Informa está entrando no ar. Salve, torcedor vascaíno! Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades. E essa é muito grande. A 7KB entrou em campo com o canal Atenção Vascaínos para elevar o nível de diversão e também da confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Anote aí. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. E olha, é tudo transparente, seguro, do jeito que o vascaíno merece. Mas fique atento, é só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Gaste aquilo que você tem. Quer conhecer? Aponte o celular para o QR Code que está aqui embaixo na tela e descubra o mundo da 7KB. O outro recado que eu vou dar é um recado muito importante de um parceiraço nosso que é a Golcase.
Estão chegando aí os momentos de volta às aulas, né? A gurizada querendo voltar com aquele caderno especial, com aquela mochila, com aquela mala, com aquela bolsa, enfim, um copo. Entre no site da GoCase e use o cupom GOLVascaíno, que a partir de agora até o dia 16, sexta-feira que vem, você tem exatos 10% de desconto. É o desconto dobrado com a GoCase. Você vai ter todos esses produtos para a volta do seu filho, da sua filha, ou de algum parente seu, um sobrinho que você queira dar de presente, material escolar. É bem legal, personalizado, do seu clube, enfim, faça uso. E se você usar a partir de R$ 99,00, você tem direito a usar o cupom. Se você comprar acima de 200, divide em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. O que você está esperando? Faça uso da GoCase, que é parceira do canal Atenção Vascaínos. Deixa eu te fazer uma pergunta direta de vascaíno para vascaíno. Preste atenção, porque isso aqui não vai ficar rodando a live inteira. Virou um ano, você continua trabalhando, continua se esforçando, continua fazendo tudo certo e o dinheiro continua curto, né? Se isso está acontecendo de novo, não é falta de esforço. É porque você ficou de fora de uma janela que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar e quase ninguém consegue entrar a tempo. Aqui no canal, a gente sabe que tem muita gente que nos acompanha, que é trabalhador, pai de família, gente que não quer fantasia, não quer promessa bonita, só quer sair do sufoco e parar de empurrar a vida com a barriga. E o que quase ninguém sabe é que nesse exato momento existe uma brecha digital extremamente específica que está permitindo pessoas comuns fazerem de R$ 150 até R$ 200, 300 por dia usando só o celular. Isso não é uma tendência, é uma distorção temporária. E como toda distorção, não dura. Eu só estou falando disso aqui porque conferi pessoalmente, fiz uma triagem, validei o processo e tá tudo ok, sem problema nenhum. Preste atenção agora nessa parte, porque aqui está o ponto que a maioria erra. Não são 30 vagas para o método, são 30 vagas para você responder um quiz. Quando 30 pessoas responderem, o quiz sai do ar automaticamente. Não fica salvo, não reabre depois e não adianta tentar voltar mais tarde. Fechou? Acabou. O quiz leva coisa de 2 minutos, 1 minuto e meio e decide na hora se você entra ou se você fica de fora. E não existe segunda chamada. Então faz o seguinte, depois entra lá, fecha rapidinho, entra na descrição do vídeo, tá aqui embaixo. Clica no link escrito Multirenda Express. Não tem um cadastro longo, não é promessa, não é decisão. Quando essas 30 respostas forem preenchidas, acabou. E quem deixar passar vai continuar exatamente aonde está. Mais um dia de treinamentos. O time principal voltou na segunda-feira. Vai completar depois de amanhã uma semana de treinos. Dia 15 tem jogo contra o Maricá na abertura da temporada para o Vasco. 9h30 da noite em São Januário. Sexta-feira da semana passada, o time que vai jogar esse jogo se reapresentou primeiro. Um time alternativo, porque o time principal deve estrear apenas no dia 21 contra o Flamengo, no Clássico do Maracanã. Muito sol, treinamento escaldante, jogadores se preparando, porque a temporada vai ser longa, muitos jogos. O Vasco fez mais de 70 jogos na temporada de 2025, porque brigou até o final, pelo menos é isso. Não dá para reclamar, quer entrar de férias antes, não compete, não joga. E olha, para esse jogo de quinta-feira já tem até ingresso vendido, já tem a carga de ingresso, você pode entrar através do site Sócio Gigante e comprar o seu ingresso para esse jogo. Horário meio duro, mas é a estreia do Vasco. Quinta-feira, dia 15, 21h30 em São Januário. Como eu disse, um time alternativo para que o técnico Fernando Diniz faça as suas observações, ao lado dos auxiliares Bruno Lazzaroni e Luizinho Quintanilha. É a última chance para alguns jogadores que, se não forem bem, vão ser emprestados, vão rodar, vão sair do Vasco até definitivamente. Lincoln, zagueiro, é um que foi emprestado ao Volta Redonda no ano passado e acabou não jogando. O lateral esquerdo, Leandrinho, a gente vai falar já dele com possibilidade de sair, mas se mostrar serviço, Fernando Diniz quer ficar com ele. Maxi Domingues, por exemplo, o suíço que foi para os Estados Unidos, não ficou na MLS, e aí?
vai ou fica, vai ser reemprestado, a priori os empresários nem querem que ele fique no Vasco, mas ele vai ser utilizado. Se for bem, de repente até permanece no elenco. O meio-campo, Guilherme Estrela, jogador de muito talento, mas que infelizmente as lesões têm atrapalhado demais. E aí? O Estrela vai, o Estrela fica. Como é que vai ser a situação do Estrela? Outros jogadores vão ser vistos, mas esses quase certo de não ficarem no Vasco. O primeiro é Benjamin Garré. O empresário do jogador Iago Fanta está buscando clube e há uma possibilidade grande de que Benjamin Garré volte para o futebol argentino. Há uma possibilidade de que o Huracan, clube onde ele já jogou, faça uma proposta ao Vasco. E o Vasco não vai colocar obstáculos. Ele tem um contrato longo, provavelmente é uma proposta de empréstimo, e aí ele vai discutir a questão salarial, talvez o Vasco pague uma parte, mas o Garré é um jogador que não agradou. Outro é Juan Esforza. O presidente do San Lorenzo de Almagro, troquei mensagens com ele, Marcelo Moretti, não confirmou a negociação, mas também não admitiu, não quis falar sobre o tema. O Esforza está sim no radar do San Lorenzo de Almagro para jogar na Argentina na temporada 2026. O News Old Boys até poderia estar no negócio, mas não há interesse a priori. O San Lorenzo sim é o clube para onde Esforza deve ir e deve ser no mesmo modelo que o Vasco fez com o Juventude. É outro jogador que tem contrato mais longo. Uma bobagem, né? Um jogador que acabou não dando certo, o Vasco gastou um dinheiro, ainda teve problema de transfer ban, tá na FIFA, agora tá na RJ, enfim, muito complicado, mas o Vasco não vai dizer não. 2 são problemas e resolver essas saídas e essas permanências precisa ser feito imediatamente, né? São 2 jogadores que são base do Vasco, mas tem aí possibilidade de dar dinheiro ao clube porque não serão utilizados. Eles devem ser até utilizados no início desse Campeonato Carioca, mas o Vasco quer dar experiência para eles e quem sabe, se tiver uma grana, ganhar uma grana em cima deles. Estou falando de Paulinho e Leandrinho. O lateral direito, Paulinho, o Vasco quer emprestar, já avisou o staff do jogador, mas muito mais para ganhar rodagem. Mas o staff do jogador não quer. Quer emprestar o jogador para que ele seja valorizado e para que se faça negócio. O Vasco teve ano passado a possibilidade de vender Paulinho para o Atlético Mineiro. O Vasco não quis. Acabou emprestando o jogador para o Volta Redonda, num nítido movimento exato assim. Vai rodar, vai ganhar experiência. No Atlético Mineiro, a gente vai vender e a gente pode perder um jogador bom. E o staff do jogador tá naquela de, pô, Vasco, define, né? Ou vocês querem emprestar o jogador porque vocês não usam o jogador, ou então faz negócio logo, deixa o jogador seguir a vida dele. Então o staff do jogador, o empresário do Paulinho, tá esperando do Vasco uma carta dizendo, olha, a gente empresta, mas só pra Série C, Série B, Série A. E aí, eles vão ver se eles querem. Pra onde o Vasco quer, aí não vai ser somente o que o Vasco vai pedir. O jogador também tem a sua vontade. Hoje, existem propostas, inclusive muitas de Portugal, mas o Paulinho, na verdade, não vai ficar no Vasco. É um lateral que rendeu e performou muito bem na base, mas não vai ficar no Vasco da Gama. Um outro é o lateral esquerdo, Leandrinho, também com muitas sondagens de empréstimo, mas chegou ao Vasco uma proposta de 3 milhões de dólares do Al Sharjah, clube dos Emirados Árabes. Leandrinho jogou lá ano passado no Al Shabab, por conta da negociação do Paulinho de Paula. Fez até um bom campeonato, abriu o mercado e o Al Sharjah fez uma proposta de 3 milhões de dólares, mas a priori o Vasco não está querendo aceitar. Não deve aceitar, não deve fechar negócio. Mas os empresários insistem em tentar um negócio melhor para que Leandrinho possa jogar. Já receberam a informação de que Fernando Diniz quer utilizar o jogador. Mas sabem que o futebol é muito cíclico. Ele pode querer agora e pode não querer em fevereiro. E aí perde negócio. Leandrinho não é um jogador firmado absolutamente. Esteve à disposição em 2025 e não foi utilizado. Foi para o Mundial Sub-20, foi titular da seleção, que fez uma campanha ruim, é verdade. Mas é um jogador valorizado. Tanto é que tem propostas da MLS de empréstimo, propostas da Europa de empréstimo, tem proposta do Brasil de empréstimo e agora essa de compra do mundo árabe. Então, é um jogador que tem um bom mercado. Mas, a priori, o Vasco até quer que ele fique.
mas se tiver uma proposta melhor de 3 milhões de dólares, vai fazer negócio. E particularmente, acho muito difícil que o Leandrinho permaneça no clube cruzmaltino. Sobre os dois atacantes hoje reservas do Vasco, David e Verratti. David depende do acerto do seu staff com o Vitória. O Vasco deu o ok para que o David pudesse ir. A priori o Vasco fez um pedido de empréstimo com opção de compra. O Vasco abriu e disse ok, vai. Mas agora quem quer a opção de compra para a segurança do David é o staff do jogador. E isso não está batendo, porque o Vitória não está dando essa certeza. E é claro, o staff do jogador está preocupado. Ué, por que você não me dá a certeza de opção de compra? Para depois, lá na frente, se ele for bem, ser comprado. Então essa discussão é a mesma discussão. Antes era o Vasco que exigia, agora é o staff do jogador que está exigindo. É uma situação que precisa ser resolvida. Se o Vitória bater o martelo e disser, ok, a gente vai exercer essa opção, aí o David vai voltar ao Vitória da Bahia. Sobre o artilheiro Pablo Verratti, eu ontem tive informação de dentro do Internacional de Porto Alegre de que não é um interesse concreto. É um jogador muito cobiçado, artilheiro do Brasil, tem 37 anos de idade, é um jogador muito específico para jogo, mas no Internacional não houve uma confirmação. Internamente desconhecem esse interesse em cima de Pablo Verratti. Já no Paraguai, a imprensa paraguaia, hoje inclusive até conversei com os companheiros da Rádio Monumental do Paraguai, de Assunción, e eles me garantem de que segunda ou terça-feira Pablo Verratti estará desembarcando em Assunción do Paraguai para ser jogador do Cerro Porteño por até 3 temporadas. Eu entrei em contato com Juan Pentengil, que é vice-presidente do Cerro Porteño, e ele me deixou categoricamente a impressão de que ou está despistando ou não há absolutamente nada, porque ele me disse, não vamos fazer nada pelas costas do Vasco, nada por las espaldas de Vasco, me disse. O jogador tem mais 1 ano de contrato com o clube brasileiro. Até esse momento não há nada, é uma negociação muito difícil e ele não chega na segunda-feira. Mas depois de 10 minutos acabou mandando uma mensagem nova e disse que eu saiba, não tem nenhuma previsão de que ele chegue. Não sei se bateu algum tipo de desconfiança. O Verratti, que repostou uma postagem da esposa dele quando o Vasco perdeu a Copa do Brasil, ela fez uma postagem e mostrava ali uma dor de não ter conquistado o título da Copa do Brasil, e ele botou essa foto com um coraçãozinho quebrado, como se estivesse se despedindo. Ele mantém o treinamento, ele tem treinado muito, tem buscado manter a forma. Seu agente não responde absolutamente nada, mas sim há uma grande chance de que ele possa sair do Vasco. A possibilidade é bastante grande, o Vasco libera para negociação. Se pintar alguma coisa, é um jogador que ganha em torno de 850 mil reais mês, é um salário muito alto, é um jogador que não vai jogar todas as partidas como titular, porém, é uma decisão difícil, porque Pablo Verratti é um ídolo no Vasco. Pablo Verratti é uma unanimidade dentro do clube. É um jogador muito querido pelos jogadores, pelos amigos, pela comissão técnica. É um jogador de extrema liderança e de doação dentro de campo. E boa parte do torcedor está muito receoso de que o Verratti saia e o Vasco sinta a falta do jogador na temporada, principalmente em jogos complicados. Lembrando o jogo do Fluminense, da semifinal da Copa do Brasil, quando ele acabou sendo muito decisivo. Então é uma situação que vai ter uma definição por agora e o Vasco também está esperando que o Pablo Verratti possa se definir. O Cerro Porteño, que oferece 130 mil dólares de salário, cerca de 700 mil reais por mês, quase o mesmo que ele recebe aqui, por um contrato de 3 anos. Lembrando que o Pablo Verratti vai fazer 38 esse ano, então assinaria um contrato até fazer 40 anos. E seria o último grande contrato do Pablo Verratti, porque depois ele vai abandonar a carreira, não vai conseguir jogar mais de 40 anos na intensidade que ele pretende jogar. Então, é uma definição difícil para o jogador, mas ao mesmo tempo também para o Vasco, que deixa o atleta bastante à vontade.
Quem se despediu do Vasco foi Paulinho de Paula, jogador que, através das suas redes sociais, se despediu do Clube Cruz Maltino, ele que chegou em 2023, vascaíno, muito Vasco, inclusive diz isso na postagem, mas que acabou tendo seu momento no Vasco abreviado por uma lesão séria de ligamento cruzado, não conseguiu jogar o 24, o 25 foi muito ruim, com lesões e também com dificuldades psicológicas de voltar 100%, e acabou que não conseguiu ajustar o seu desempenho e não foi mais utilizado, e agora vai para o Internacional de Porto Alegre. Paulinho fez essa postagem de despedida, e daqui a gente envia um grande abraço ao Paulinho de Paula, que foi muito importante no Vasco, foi um jogador que dignificou a camisa Cruz Maltina, grande jogador, jogador vascaíno, e a gente deseja muita sorte a ele. Ele que sai e o Vasco vai, né, fazendo uma limpa no seu elenco. Pelo menos aí a gente coloca, incluindo já Paulinho e Maurício Lemos, que já saíram, pelo menos mais, chegando aí 10 a 15 atletas devem deixar, porque nesse início de campeonato carioca, muitos não vão ficar, muitos estão saindo, os empresários estão vendo o negócio, então acho muito difícil que não tenha mais partida. Uns saem, muitos saem, outros também chegam. Na sexta-feira passada, nós informamos através das nossas redes sociais, lá no X, no @avascaínos, que Johan Rojas e Alan Saldívia seriam jogadores do Vasco e estariam essa semana no Rio de Janeiro. Notícia absolutamente confirmada, Rojas chegou, se apresentou, fez exames e deve ser oficialmente apresentado durante a semana. O jovem meia, atacante de 23 anos que veio do Monterrey, do México. Quem chegou ontem à noite, já na madrugada praticamente, foi o zagueiro uruguaio Alan Saldívia, também de 23 anos, jogador muito cobiçado pelo técnico Fernando Diniz. O zagueiro chegou, você está vendo fotos aí da chegada do jogador, e ele também falou, deu uma entrevista como sempre rápido, mais protocolar, mas falou aos jornalistas que estiveram na chegada dele e começou falando sobre o seu estilo, né? Sobre a sua forma de jogar. Vamos ouvir Alan Saldívia. Hola, buenas noches. Bueno, creo que me gusta ir fuerte, es algo que me caracteriza mucho, ser fuerte, bueno, en los duelos, en duelos aéreos, lo que me toque, y bueno, luego que actitud creo que también eso me caracteriza mucho. Después, bueno, eso creo que es parte de lo más fuerte que tengo, y creo que es lo que me define un poco. Saldívia, o Diniz, Fernando Diniz, já falou que é um entusiasta do seu estilo de jogo, e essa negociação também teve muitas idas e vindas. O quanto de esforço você fez para estar no Vasco, e como que vai ser bom para você trabalhar com o Fernando Diniz? Bueno, sí, Diniz se ha comunicado conmigo también, claro, y bueno, creo que yo hice un esfuerzo también de mi parte, de lo que me tocaba a mí, siempre respetando el club también que estaba. Creo que bueno, estoy muy entusiasmado con que Diniz también se haya comunicado conmigo, y que bueno, pueda elevar mi nivel a lo que él me ayude. Uma última palavra para os índios do Vasco? Bueno, que estén contentos, que estén tranquilos, que siempre voy a dejar todo en la cancha, y que siempre va a ser así, de corazón, y la actitud siempre va a estar. Saldívia e Rojas já instalados, com casa, apartamento, tudo ok. E agora esperados novos nomes. Atacante, meio de campo, lateral esquerdo, goleiro, posições prioritárias importantes. A situação do atacante Brenner a gente trouxe na quinta-feira no News e ratificou ontem no Sextou. Andou um pouco mais, é uma situação um pouco complicada, mas a Udinese sabe que não adianta ficar com um jogador que não vai ser utilizado e tentar vendê-lo hoje sem que ele se valorize. Vai ser difícil, já se vê com bons olhos a possibilidade dele voltar ao Brasil, onde vai ter muito mais destaque do que, por exemplo, a Liga Norte-Americana, onde ele foi até bem no Cincinnati, mas não despertou grande interesse. Mas é uma negociação um pouco mais difícil. Sobre a questão do meio de campo, o clube se fecha completamente na informação. A gente busca informação sobre esse jogador que, sim, o Vasco abriu negociação, o Vasco ofereceu um projeto, o jogador gostou, mas hoje no Vasco ninguém se manifesta. É como se dissesse, olha,
eu não sei de nada, eu não tenho nenhuma informação a respeito. Todos desconversam, o Vasco trata desse nome especificamente muito no sigilo. Vamos ver se vai dar certo, se vai acontecer, mas que tem uma negociação em curso, isso tem. Lateral e goleiro, oportunidades de negócio. Se pintar alguma oportunidade, vai se começar aí o campeonato. Tem o Leandrinho, tem o Vitor Luiz. Claro que o Fusato é uma dúvida enorme, mas o Vasco vai dar mais um tempinho para poder buscar, de repente, observar os meninos da base que estão treinando junto, a volta do Felipe Gabriel, que não está bem na Copa São Paulo, enfim, mas acho que a tendência é o Vasco sim buscar a contratação de um goleiro. E para a gente encerrar o nosso AV Informa, eu vou só ratificar aqui o pedido para você dar uma olhada na descrição, para você fazer aquele quiz, responder aquelas 30 perguntas do Multi Renda Express. Faça, porque ali você vai se habilitar a poder, sim, ter a chance de ter uma vaga. Ali é um filtro. Vá ali na descrição, não tem enrolação, não tem dor de cabeça nenhuma. Entra, responde o quiz e vê se você está habilitado ou não para você, quem sabe, poder ganhar uma renda extra. É uma brecha digital que não é permanente, que acontece e você não tem absolutamente nada a perder, tá bom? Faça uso disso. 4 últimas informações a respeito de Vasco. Ryan, o jogador sim, tem recebido muita sondagem, muita proposta. Confirmei hoje que sim, a Lazio é mais uma equipe a fazer sondagem e uma possível proposta, mas nada que agrade. O Ryan não vai sair agora, o Ryan deve permanecer na temporada 2026 inteira, porque inclusive tem uma expectativa de convocação para a seleção em março. Vamos ver se o Carlo Ancelotti olha para o menino Ryan, que fez uma temporada 2025 espetacular, o vê como uma opção para estar entre os 26 para a Copa do Mundo do México, Estados Unidos e Canadá. E aí sim, talvez até melhore, seja um jogador mais caro, seja um jogador mais valorizado, mas ele quer jogar. Ele quer ter uma temporada cheia no Vasco, jogando competições, vencendo, amadurecendo. Mas sim, tem tido muita proposta. Renovação da base, por falar em Ryan, o Vasco anunciou hoje a renovação de contrato de 4 jogadores da base. O Gustavo Guimarães, meio de campo, que está sendo titular, o Anisson, zagueiro, o Marcão, goleiro, e o Guima, os 4 renovados com o Vasco, o time sub-20 do Vasco que venceu ontem as duras penas, primeiro tempo ridículo contra o I9, mas a volta no segundo tempo o Vasco jogou como Vasco e conseguiu se classificar, ficando na 2ª posição do grupo em que o Guanabara City, que venceu o Vasco, acabou sendo o primeiro. O Vasco ainda não tem data definida, mas deve ser na terça-feira. O Vasco vai enfrentar agora o tradicional Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo deve acontecer em Ribeirão Preto, não sei se no Palma Travassos, que é o estádio em Ribeirão Preto, mas o Vasco pega o Botafogo de Ribeirão Preto como segundo do seu grupo e o Botafogo foi primeiro do seu grupo. Então é um desafio que o Vasco possa melhorar, muitas críticas à forma que o Vasco vem jogando, mas também muitos elogios a alguns jogadores, como por exemplo o atacante Bruno Lopes, que é o artilheiro do Vasco, fez gol em todas as partidas, está num momento muito bom. O atacante Lossi é uma esperança, o meia Lucas Zucarello também é uma esperança. Enfim, o time tem bons valores, mas taticamente, espalhado em campo, não está legal. Bom, pra gente encerrar esse AV Informa de sábado, esperando que você tenha gostado, agradecendo imensamente pelo fato de você abrir a sua casa sempre pra gente. Estou aqui no sábado trazendo as informações do Vasco. Muito obrigado a você. A movimentação da SAF quanto a uma possível venda, ela, é claro, deu uma diminuída no ritmo por conta do momento aí de festas de final do ano, mas a tendência é que com a volta da atividade na justiça, as coisas se acelerem. Inclusive o Emerson Rocha falou sobre isso hoje de manhã no Acorda Vascaínos. Se você não viu, dá uma olhada lá. A justiça está em recesso, volta, e a expectativa da arbitragem para definir a questão dos 39%. Mas Marcos Lamáquia já está com o seu time já debruçado nessa situação. Porém, como eu já falei aqui também lá atrás, por ocasião da notícia dada pelos companheiros do GE e pelo Lucas Pedrosa, não é só o Lamáquia que está atrás, não. Existem mais 2 interessados. O Lamáquia, para quem nos acompanha, eu falei, passou do meio na questão da corrida, mas tem gente atrás que está buscando também. Existem 2 interessados. Um hoje foi divulgado
através de alguns portais, de alguns perfis, da família Gereissati, dos irmãos filhos de Tasso Gereissati, um homem da política brasileira, que são empreendedores e donos do grupo Iguatemi, de shoppings, enfim, são multimilionários, têm uma fortuna muito grande e que teriam interesse também, estariam nessa disputa para, quem sabe, também administrarem a SAF do Vasco. E há um outro interessado, que ainda não se sabe quem é, mas é um bilionário, alguém que tem muito interesse também no produto Vasco, mas esses estão um pouco mais atrás na questão da corrida. Quanto aos irmãos Gereissati, até a gente dentro da gestão que conhece-os, por conta já de convívio político, mas não se acredita que eles possam ir à frente. O que vai realmente acontecer é acelerar o processo de Marcos Lamáquia. Vamos esperar isso, porque é uma decisão difícil, não é uma decisão fácil, depende de principalmente os acordos com a ACAP através dos 31% e também a arbitragem contra a 777. Enfim, vamos entender como é que vai ficar isso, mas hoje a situação ainda envolve muito Marcos Lamáquia. Fiz hoje uma busca através de algumas fontes e perguntei: a situação do Lamáquia está pulsante dentro do Vasco? E todos me responderam: bastante, muito. É por conta do momento do ano que a coisa deu uma arrefecida, mas vai voltar com força total agora por conta da volta da Justiça. Aliás, uma semana bastante quente, porque dia 15 o Vasco volta a jogar, volta a estar em campo, e também o lançamento da Nike como patrocinador oficial do Vasco no material esportivo. Fica-se sempre na expectativa do lançamento, como vai ser o lançamento, venda nas lojas e de alguma coisa que possa acontecer, algum produto. Será que a Nike vai lançar alguma coisa diferente? Será que a Nike vai fazer uma grande campanha? Será que a Nike pode ajudar com algum jogador? Enfim, a gente sempre fica na expectativa, a gente sempre fica nessa dúvida, mas é uma semana de expectativa para o torcedor do Vasco, porque tem o movimento da SAF, tem essa questão envolvendo a Nike, tem a movimentação de mercado do clube, tem essa situação do Pablo Verrete. Promete muito realmente a semana que vem e o restante do ano, com certeza. Tá bom, galera? Estamos encerrando o nosso AV em Forma desse sábado, dia 10 de janeiro. Agradecendo a todos vocês pela audiência. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Amanhã de manhã o Acorda Vascaínos. Depois a gente tem o Fala aí Vascão com o nosso Sérgio Quinde. E à noite o Arquibancada do AV com os membros do canal. Rapaziada, uma live só para membros. Você vai ter a participação do nosso Diego Monteiro. Eu devo estar nessa também para dar aquela ajuda, para dar aquela aquecida, botar aquele querosene ali pra gente aquecer o debate. Grande abraço a todos. Fiquem bem. Um ótimo final de sábado. Tchau, turma. Para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!